Porque, é claro, os médicos dizem, as pessoas vão viver 100 anos, mais de 100 anos. Mas viver tanto para quê? Se não conseguirmos vencer os abismos que ainda existem no nosso coração. Pensemos sobre isso. Quando o Chico desaparecia, as pessoas iam procurá-lo, ele voltava tranquilo para casa e dizia: eu fui visitar os meus professores de paciência, aqueles que não podiam nada, que estavam absolutamente sozinhos, incapacitados. O Chico ia visitá-los para perceber o quanto todos nós, inclusive ele, éramos felizes. Por isso, quando as pessoas iam para a fila para falar com o Chico, e as pessoas não tinham pudor nenhum, elas contavam horrores da vida delas. O Chico olhava para o lado e Emmanuel dizia: o dia de amanhã vem perto. E vem mesmo, para todos nós. Hoje, lamentos, amanhã, se Deus quiser, trabalho. Trabalho, porque nos perguntarão um dia em algum lugar o que nós fizemos e, principalmente, o que nós deixamos no coração dos outros. Hoje, meus amigos, parece uma bobagem, mas esse dia vai chegar para todos nós. Meu Deus, pelos problemas que aconteceram hoje de manhã, na Maré, a blitz pela cidade inteira. E, claro, fomos parados em uma. Um Mercedes à frente tinha que se identificar, e havia alguma coisa com esse dono da Mercedes, que foi descoberta ali. Uma mão sem outra saída, uma rua sem outra saída, então já começou o problema. Depois, antes de chegar ao Rebouças, um acidente. Aí o carro do Rabecão criou obstáculo para todo mundo. Então, você sai de Copacabana com folga de horário e chega dessa maneira. E aí eu pensei, meu Deus, é o Rio de Janeiro mesmo. Mas aquele Rio, não que a gente sente saudade para sempre, mas não aquele Rio, obviamente, de 1957, quando eu nasci. Aquele Rio que meu pai, quando vinha visitar, dizia: não volto mais. Porque era um Rio muito diferente do que ele sentia saudade. Ele era da rua 24 de Maio, no Riachuelo, gente. Sabe? Então, ele dizia: não volto, porque o Rio onde eu quero voltar não existe. Ele tinha um Opala 70, vocês imaginam. Foi o Opala, o carro da vida inteira dele. Ele chegava aqui, ele respeitava tudo. E, claro, mais de uma vez, nós fomos parar no Miguel Couto, porque alguém tinha batido por trás dele, porque ele parava no sinal vermelho. E ele morreu há 24 anos. Mas era um homem, obviamente, militar, que obedecia todas as regras. E as pessoas que andavam atrás dele já não obedeciam. E percebi hoje que as coisas ficaram mais difíceis. Todo ano eu venho ao Rio. Esse ano me chamou a atenção a quantidade de carros absurda na cidade e a falta de respeito também. Porque o que tem de gente dirigindo com celular, minha Nossa Senhora, sabe? Você tem que buzinar para que a pessoa que está falando no celular olhe e veja que o sinal ficou verde. São dessas pequenas coisas que, às vezes, a vida se torna difícil. E eu lembrei que o nosso tema de hoje é abismos. Eu falei: oh, meu Deus do céu, nós estamos em um, porque a gente quer chegar no Francisco de Paula e não consegue. Mas, quando eu subi essa escada, eu fiz 2 revelações para mim mesma. Primeiro, quem é essa oradora maravilhosa que está falando? Eu podia não chegar, e vocês iam igualmente estar preenchidos, aliás, melhor do que eu, com esse coração querido que falava a vocês. Segundo, fiz uma mentalização. Essas pessoas maravilhosas aqui do Francisco de Paula vão fazer uma poupança e colocar um elevador.
Todos nós vamos contribuir. Lá de Brasília, alguém me avisa que eu contribuo também. Porque é impressionante a quantidade de casas do Rio de Janeiro que tem escada. Olha, quando eu voltar, segunda-feira, terça-feira, eu já tenho uma aula de Pilates. Eu vou dizer a meu professor Ricardo, você está vendo uma mulher vitoriosa. E ele vai me perguntar, você caminhou todo dia? Eu vou dizer, não. Mas subi escadas que você não acreditaria. Porque até hoje, 3 anos depois das dificuldades de saúde que eu tive, a escada ainda é o meu problema. Eu sou como Kung Fu Panda, no filme 2. Ele chega num templo, olha e diz, minha inimiga, a escada. E é a pura verdade. Mas, no Centro Espírita Ramatiz, eu subi uma escada em caracol. Quando eu cheguei em cima, que eu olhei a escada que eu tinha subido, eu falei, doutor Bezerra de Menezes, pode vir me buscar. E tem que ser o senhor. Porque eu subi essa escada em caracol, sem enlouquecer, né? E foi muito interessante, porque depois da palestra, as pessoas queriam vir para falar comigo. Ah, Maíse, vamos te levar até o andar de baixo. Aí eu já pensei, meu Deus, a escada em caracol. Não, eles tinham outra passagem. Uma escada muito melhor para descer do que a do caracol. Então eu pensei, karma. Ninguém falou para você que existia outra escada que não a escada em caracol. Meus amigos, abismos do além são os mais difíceis para serem vencidos. Porque, no fundo, é nós. É tudo aquilo que nós não conseguimos vencer, superar e transformar em luz, portas adentro do nosso coração. E a espiritualidade sempre tem o cuidado de nos dizer que a vida fora da matéria não é tão diferente do que a vida na Terra. Mas, sem dúvida, a nossa consciência presta contas. E isso é muito importante lembrar. Os abismos dentro de nós são talvez mais fáceis de serem conhecidos e transformados em coisas boas. Os abismos que existem na verdadeira vida aprisionam almas que, durante toda a vida na Terra, nada fizeram para mudar. Emmanuel, através de Chico Xavier, dizia o único. Ele não dizia o maior, o melhor. Ele dizia o único objetivo da alma que vem à Terra é fazer o bem. O único. E, claro, nós somos informados disso antes da nossa vinda ao planeta. E, muitas vezes, nos esquecemos. Eu não sei vocês, na comunhão espírita, e eu posso falar, porque desde os 15 anos de idade é a casa que o meu coração escolheu, trabalhei sempre nela, e eu digo que você só ama uma casa quando o seu suor cai no chão da casa, seja o que for que você esteja fazendo. E o meu caiu várias vezes. Mas, na comunhão, hoje em dia, há 220 grupos mediúnicos. 220. Então, é considerada hoje a comunhão espírita o maior centro espírita do mundo. Mas, se você pedir R$10 para fazer um elevador, a coisa fica difícil. Porque o compromisso no coração das pessoas não existe como quando eu era garota. Olha quantas vezes a minha mocidade, eu digo minha, porque foi a que me recebeu, eram só 4 jovens, eu fui a 5ª, em 1972. A maioria de vocês não era nem encarnada. Mas nós íamos para o Conjunto Nacional, que era o único shopping que existia em Brasília, com uma faixa, um carro que tinha sido doado pela Receita Federal, e vendíamos dia e noite
ingressos, quer dizer, na verdade, números, que depois um deles seria sorteado e o carro seria dado à pessoa. Olha, carros maravilhosos, 0 quilômetro, que a gente não tinha dinheiro nem para pensar em comprar. Todo ano alguém ganhava. E na palestra de sábado à noite, que então eu fazia, a chave do carro era entregue ao vencedor. Houve uma senhora que ela era tão católica, ela ganhou um carro, um tremendo carro, que ela não quis entrar dentro da comunhão para receber a chave do carro, porque era uma casa espírita. O marido entrou. Todo homem é esperto. Ele entrou, nosso tesoureiro, seu Hercílio, entregou a chave, os documentos do carro, ela ficou na porta, olhando, mas não pisou na casa espírita. Eu digo a vocês, quando eu voltei para casa, eu, na minha oração, falei, meu Deus, espíritos, vocês, sinceramente, não têm recurso. Porque como é que uma senhora que nem quis entrar na comunhão ganhou esse carro? E os espíritos também não me responderam. Mas passam-se os anos, todo ano se fazia uma rifa de um carro. E, claro, a comunhão foi se erguendo com essa grande massa de gente que começou a conhecer a comunhão, porque comprava a rifa do carro. E, uma vez, um amigo espiritual disse que era importante que o carro não saísse para nenhum de nós, porque muita gente desconfiaria do resultado. Ah, foi alguém lá da comunhão que ganhou, então isso é grupo, isso é coisa misturada, enfim, é coisa programada para eles. Passam-se os anos. A Receita Federal alegou que não ia mais doar o carro nenhum. Seu Mário, então, nosso fundador e presidente, desencarnado em 1998, um homem extraordinário, ele era um empresário, tinha ido para Brasília muito cedo e resolveu comprar um carro por conta dele para fazer a última rifa. Foi um Fusca. Um Fusca 0 quilômetro. Né? Quem já teve um Fusca sabe o carro extraordinário que o Fusca é. Adivinha, o Fusca saiu para um de nós. Um amigo, Sérgio, já hoje na pátria espiritual, ganhou o carro. E eu não tive dúvida. Quando eu cheguei em casa, eu falei, vocês, espíritos, não são mole, não. Tanto carro maravilhoso, e na hora de ganhar um de nós, foi um Fusca. Que é para manter a humildade. Por isso, meu amigo Raul Teixeira, querido orador, extraordinário, físico, que quando há 14 anos teve um AVC, recebeu e-mails do mundo inteiro de físicos extraordinários, lamentando que houvesse acontecido o AVC com ele. Ele costuma sempre dizer, Maíse, doutrina espírita não é para quem quer, é para quem aguenta. E essa frase é extraordinária, porque é mesmo para quem aguenta, a partir do momento em que nos chama a doutrina espírita a renovação das nossas atitudes, que é a coisa mais difícil de fazer, que é aquilo que nós estamos há muito tempo, em vidas que já se foram, devendo a nós mesmos. Tantas vezes já voltamos à Terra e conheci muita gente que me dizia, Maíse, eu sinto que eu reencarnei errado. Eu sinto que eu devia estar com os extraterrestres. E eu sempre digo, eu também, meu filho. Por isso que eu deixo as janelas do meu apartamento escancaradas, porque a primeira mãozinha verde que aparecer, eu pego. E eu digo sempre à minha filha Mariana, se eu desaparecer, não me procure. A mãozinha verde veio me buscar. Mas nós, no fundo, sabemos que enquanto a nossa energia estiver tão semelhante à Terra, é na Terra que nós vamos estar.
Porque há coisas que só se resolvem na Terra. Ah, mas eu podia ter ficado desencarnado e resolver minhas coisas. Não. A Terra nos chama como hospital, escola que é, para que nós possamos resolver os nossos abismos. Pedro tinha uma sogra pavorosa. E eu sei que aqui devem haver sogras fantásticas. Eu também sou uma sogra maravilhosa. Para mim, meu genro é um filho carinhoso. E me preocupa, porque outro dia ele me disse: sogra, você não acha que já está na hora de você morar com a gente? E eu falei: graças a Deus, não. O meu apartamento todo cor-de-rosa ainda vai estar em mim por muito tempo, e eu com ele. Mas a sogra de Pedro era terrível, invejosa, egoísta, pidona. E um dia ela disse a Jesus: Senhor, dai-nos um talismã, dai-nos uma pedra, dai-nos alguma coisa que nos possa dar sorte, que nos proteja das coisas ruins. E fez um discurso. Por que ela percebia que algumas pessoas saíam da proximidade de Jesus e tinham felicidade? E ela queria aquela felicidade. Então, ela queria um talismã, porque ela achava que Jesus distribuía talismãs. E Jesus, então, de forma extraordinária, conta Humberto de Campos, diz a ela que ela tinha um talismã. E ela começa a procurar. Meu Deus, aonde? Aonde? E Jesus completa: o tempo. O tempo é o grande talismã de toda pessoa. Porque ele passa e aquilo que você tiver feito dele é o seu destino. E por isso, quando chegamos ao mundo espiritual e somos vítimas, entre aspas, de tudo que nós não conseguimos fazer, a nossa problemática aumenta. Porque não poderemos justificar aquilo que deveríamos ter organizado e não fizemos. E é por isso que o Chico sabiamente dizia: nunca seremos, referindo-se aos espíritas, nunca seremos milhões. E ele dizia exatamente isso. A pessoa chegava, era tratada, era doutrinada, participava das reuniões, aí você propunha trabalho. Aí é que complicava. Conheci muita gente que dizia: agora eu sou jovem, agora eu estou recém-casado, agora meus filhos são pequenos, agora meus filhos são adolescentes e estão dando um problemão, agora meus filhos estão se casando, agora meus netos nasceram. Agora eu prometo que quando eu me aposentar, eu vou ajudar. E a morte chegou antes, porque ela sempre nos aguarda. Se há uma certeza absoluta, é que ainda que vivamos 100 anos, um dia deixaremos esse corpo. E então, como nós vamos justificar o que fizemos e principalmente o que deixamos de fazer? Esses são os nossos abismos principais. Porque alguém nos perguntará, como perguntaram a Maria Dolores, a querida amiga de Divaldo Franco, poetisa de tantas poesias extraordinárias psicografadas pelo Chico. Maria, você que está chegando da Terra, o que nos conta? E ela contou que tinha querido ser amada a vida inteira e não tinha sido amada. Queria ter encontrado alguém para dividir a vida e não encontrou. E o Divaldo contava que essa foi a grande tristeza da vida dela. Uma mulher magnífica, uma mulher extraordinária, uma mulher corajosa, que, no entanto, tinha essa tristeza de não ter encontrado um companheiro para a sua vida. E ela contou tudo isso. Olha, na Terra eu passei por isso, isso, isso. Eu quis tanto encontrar alguém que pudesse me dar a mão e seguir junto comigo. E aí contou alguma coisa e o espírito, então, a interrompeu e disse: não, eu não pergunto a você sobre isso.
Você voltou da terra agora, me conte. Como estão os desesperados? Como estão os tristes? Como estão aqueles que choram diariamente? Como estão aqueles que não tiveram as facilidades que você teve? Onde estão aqueles que te procuraram e dos quais nunca mais você soube nenhuma notícia? E ela, ao contar na poesia, tudo isso diz ao final: ó Senhor, que triste a verdade no além. Eu apenas quisera ser amada, não amara ninguém. E era Maria Dolores, hein? Então, na verdade, sabemos bem, sonhos que destruímos ontem, hoje estarão conosco e não se realizarão, não se tornarão realidade. Mas há muita coisa para viver. Há muita esperança nova. Se nós ainda estamos na Terra, é porque ainda há coisas magníficas a realizar. E o Chico dizia: nós somos a mesma humanidade que tornou o mundo assim. Por isso estamos de volta, cada um no seu lugar, cada um na sua luta, para, enfim, consertar. Consertar portas adentro da nossa casa, que às vezes é tão difícil. Conheci pessoas gloriosas na doutrina espírita, que dentro de casa não eram amadas. Não eram gostadas nem pelos seus próprios filhos. Conheci homens oradores magníficos, que após a sua morte física foram, de certa forma, questionados até mesmo por suas esposas. Talvez porque tenham ficado muito tempo sozinhas. Não é todo mundo que aguenta, não. E eu estava com o Raul ano passado no Maranhão, e foi muito interessante, porque ele, com as dificuldades que o AVC deixou ainda 14 anos depois, o braço paralisado, a perna com dificuldade, eu ainda usava a Belinha, a minha bengala, que durante 2 anos foi a minha amiga, está aposentada agora, porque ela estava ficando mais famosa do que eu. Quando eu chegava nos lugares, mas cadê a Belinha? Cadê a Belinha? E eu, às vezes, tinha esquecido a Belinha no hotel e tinha que justificar a ausência da Belinha. Então, eu aguardei, e quando aguardei, disse: até um dia. Porque se eu viver mais tempo, é óbvio que talvez ela seja, de novo, a minha companheira. Mas imaginem vocês, eu subindo no palco em São Luís do Maranhão com a Belinha, o Raul atrás de mim, subindo com dificuldade, usando o braço direito, que ele soube educar magnificamente, mas o braço direito parado, e nosso anfitrião, nosso amigo Moab José, diretor, fundador de 6 casas espíritas no Maranhão ao longo dos anos, e do Pouso da Esperança, onde nós, eu e Raul, estávamos hospedados. Os 3 subimos no palco. O Moab José teve 2 AVCs, mas ficou ótimo. Mas claro, anda devagar. Subimos os 3. A plateia, tinha gente até na janela. A plateia começou a rir. E eu peguei o microfone e disse: eu sei por que vocês estão rindo. Vocês estão olhando essa mesa e pensando: meu Deus, foi isso que sobrou da doutrina espírita? E, claro, eu falei 25 minutos, conforme meu acordo com o Raul, e eu disse: eu estou aqui porque o Raul pediu que eu fizesse essa viagem com ele, porque ele tem dificuldade para falar. Gente, eu sentei e o Raul levantou para falar. Olha, existe mesmo uma força dentro de nós que nunca morre. Durante 30 minutos, esse homem maravilhou a todos nós com a sua palavra. E ele sentou. E eu levantei na mesma hora e falei: nunca mais eu deixo um homem me enganar. Já tive alguns.
Nunca mais eu deixo, porque ele disse para mim, viaja comigo, Maíse, vamos dividir essas palestras do Maranhão? Eu estou com dificuldade. Imagine se não tivesse. Ele é de uma disciplina absoluta, e eu uso como exemplo porque, quando ele teve o AVC, o abismo se abriu para ele. Como tantas vezes nas nossas enfermidades, nós imaginamos que não vamos sair nunca mais de um abismo. Como muitas vezes nós sofremos ao cuidar de pessoas que nós sabemos não vão melhorar. E é difícil. Ainda ontem, um rapaz veio falar comigo depois da palestra e ele disse, Maíse, eu estou cuidando da minha mãe. Ela tem 86 anos e ela não admite que ela está morando comigo. Ela acha que a casa é dela. Quando eu digo, tem que tomar esse remédio, não tomo. Tem que fazer tal coisa, não faço. Quem você pensa que você é? Então, ele se ajoelhou na minha frente, ao meu lado, e disse, Maíse, tem dia que eu tenho vontade de sair e não voltar mais. E a gente sabe. Quem já cuidou, quem cuida, sabe. Que quem cuida tem que se cuidar. Porque, senão, você não consegue ajudar a ninguém. E ainda piora, claro, a sua vida grandemente. E os espíritos amigos, eu sempre digo, já imaginaram se eles olhassem as sombras que ainda existem em nossa vida e se recusassem a cuidar de nós? E fossem ao mundo espiritual superior dizendo, olha, você não imagina o que fulano está fazendo lá na Terra. E Dr. Bezerra de Menezes sempre nos disse na comunhão que quando a pessoa realiza o bem, até quando ela fica resfriada, as almas que sofrem, mas que admiram aquela pessoa, vão até as portas da espiritualidade para dizer, olha, fulano está lá, ele não está bem, não. Vocês vão lá e olham ele. Até as almas sofredoras pedem por aquele que sofre, mas que realiza a sua tarefa de amor. Eu conheci pessoas maravilhosas que, quando passavam, eu via as almas obsessoras que estavam em tratamento na comunhão espírita abaixarem a cabeça pela superioridade moral daquelas pessoas. Impressionante como a sombra sabe onde há luz. E a luz, quando não consegue tornar luz, toda sombra, ela aguarda. Ela tem a paciência de saber que um dia toda a sombra será luz. Nós mal começamos a frequentar a casa espírita, já queremos todos os resultados do mundo. Conheci muita gente que dizia, saí da casa tal. Até o passe é fraquinho. Eu tentei, mas as coisas não melhoravam, não resolviam minha vida. E vi coisas de pura ignorância. Uma vez, um rapaz saiu intempestivamente da cabine de passe na comunhão e veio até mim e disse, eu nunca mais volto a essa casa. Eu falei, por quê? Aconteceu alguma coisa com o senhor na cabine de passe? O passista que ia me dar passe me deve dinheiro. Eu não volto mais. Como é que ele, a quem eu emprestei uma quantia considerável e nunca me pagou, é passista? Então a gente pensa, não, eu faço escondido, ninguém sabe, mas um dia você encontra. Olha, eu conto uma experiência pessoal, que não tem nada a ver com vaidade, mas é muito interessante. Era um domingo de manhã, eu atravessei a rua, em frente à minha casa, fui comprar fruta. Comprei algumas. Tinha um rapaz atrás de mim, imagine, domingo de manhã, em Brasília, custa amanhecer de verdade, ninguém aparece na rua. E eu vi que o rapaz tinha só 1 litro de leite na mão. Moço, jovem, eu falei, o senhor pode passar na minha frente, porque eu tenho mais coisas para pagar do que o senhor. O rapaz sorriu e foi na minha frente para o caixa. E eu ainda disse a ele, pode passar, que eu tenho todo o tempo do mundo.
Outro dia eu falei isso aqui no Rio, e a pessoa, cedendo lugar a alguém, e a pessoa disse, então a senhora é uma milionária. Porque ter todo o tempo do mundo hoje é a verdadeira riqueza. Quando as pessoas estão correndo e não sabem nem para onde. Essa é a verdade também. Mas o rapaz passou à minha frente e, quando ele estava acabando de pagar o leite no caixa, ele sorriu para mim e disse, tinha que ser você, Maíse Braga, a me ceder o lugar num domingo de manhã. E aí eu percebi que ele me conhecia das palestras. Imagine se eu tivesse jogado ele no chão e dito, está rendido. Eu vou passar com as minhas frutas e você que espere o seu litro de leite. Nós não sabemos, mas as pessoas nos conhecem. Às vezes só de rosto. E onde nos pegarem em situação complicada, às vezes uma simples falta de educação, vão dizer, olha, lá vai o espírita. Na época da minha avó espírita, na década de 30 do século passado, os centros espíritas eram fechados pela polícia. E as pessoas tinham que ir na delegacia para dizer ao delegado, quem é esse Bezerra de Menezes aqui? Quem é esse Dias da Cruz que está dando receituário mediúnico? Tinham que se explicar. Hoje, qualquer coisa que você faça, se alguém te conhece e você está irritado, mal-humorado, a pessoa já diz, mas você não é espírita? Porque todo mundo sabe que sabemos um pouquinho mais. E o nosso grande fanal é entender para o futuro que somos imortais, que sairemos da vida quantas vezes forem necessárias, mas da morte, na verdade, mas da vida jamais sairemos. Isso são valores tão fantásticos que as pessoas não sabem como é que nós vivemos e não flutuamos. Antigamente, eu ia numa festa e as pessoas apontavam assim de lado. Ela é espírita. Hoje, a pessoa chega. Posso te contar um sonho? Posso te contar um problema que eu estou enfrentando lá no meu centro? E por aí vai. Então, meus amigos, pensem bem. Eu, quando jovem, já desde os 15 anos na doutrina, e aos 16 comecei a fazer palestra, fui a uma festa na minha quadra, lá em Brasília, festa de garotada. E eu estava sentada quando o dono da casa veio falar comigo. Maíse, tem um amigo que está precisando tanto conversar pelas angústias que ele tem. Você conversaria com ele? Falei, ué, não tem problema, estou aqui sem fazer nada, ninguém me tira para dançar. E ele disse, olha, ele voltou do corredor e falou, estou com um problema. Ele se trancou no quarto. Ele não quer conversar com você. Enquanto você não for embora, ele não sai do quarto. E assim, naquela noite, eu deixei de conhecer pessoalmente Renato Russo, que já vivia suas angústias, sua solidão, suas grandes dificuldades em relação à sua orientação sexual. E, claro, não quis conversar comigo. Porque, coitado, ele achou, tínhamos quase a mesma idade, ele era um pouquinho mais novo. Ele achou que eu ia acabar convencendo ele de alguma coisa. Ou me viu e me achou uma chata. E depois me contaram que, depois que eu fui embora, ele saiu do quarto. No fundo, nossos abismos são as portas que nós fechamos para a solução do nosso destino. Porque sabemos que ali está o que nós precisamos conversar, solucionar para seguir em frente, mas nós preferimos ficar num cantinho. E, aliás, eu não tiro a razão dessas pessoas, porque o cantinho da vítima é muito confortável. Ah, eu estou aqui porque Deus me esqueceu. Ah, eu estou aqui porque na casa espírita não me deixam ficar. Ah, eu estou aqui porque eu tenho tantos problemas. Ah, eu estou aqui porque a minha saúde não me permite nem ir à esquina. Meu Deus, lamentaremos amargamente todas as nossas omissões. Lembram-se de Jerônimo Mendonça?
O gigante deitado, quantas vezes ele foi à comunhão? Paralisado do pescoço para baixo, numa cama, cego. E quando ele chegava para fazer a palestra, aquela multidão para ouvi-lo, eu perguntava, Jerônimo, você está precisando de alguma coisa? E ele, não, mas a vida é extraordinária demais. Meu Deus, eu saía que nem uma barata do lado dele. E, claro, ele teve seu momento de sofrer muito, vários. Ele achou que ia morrer, pediu aos amigos que o colocassem numa Kombi. E de Tuiutaba até onde estava o Chico, ele foi, para se despedir do Chico. No caminho, o que ele passou mal, minha Nossa Senhora, ele estava ruim mesmo. Quando ele chegou, disse ao Chico, Chico, eu vim me despedir, porque eu estou muito mal, eu estou morrendo, Chico. E Chico olhou para ele e disse, é mesmo, Jerônimo, você está morrendo. Imagine você chegar no Chico Xavier, o Chico olhar para você e dizer, é mesmo, você está morrendo. Pronto, você cai ali. Mas ele começou a chorar. Chico, foi por isso que eu vim, para me despedir de você. O Chico disse a ele, fica ali, que depois que eu atender as pessoas, eu vou falar com você. Quando a última pessoa foi atendida, o Chico foi até ele. Jerônimo, você está mesmo muito doente, meu filho. E ele, Chico, eu sou paralisado, eu sou cego, eu já estou doente há muito tempo, mas agora eu sei que eu vou morrer. E o Chico disse, vai, e de uma doença horrorosa. Ah, ele falou, o quê? Eu tenho outra doença que eu não sei? Porque essas todas aqui eu já domino. Sim, meu filho, você está morrendo da síndrome do coitadinho. Todo mundo que chega para você diz, coitadinho do Jerônimo, ele é cego. Coitadinho do Jerônimo, ele é paralisado. Coitadinho do Jerônimo, ele vive numa cama, depende das pessoas para levá-lo a qualquer lugar. E você, meu filho, está acreditando que você é coitadinho mesmo. Ele saiu dali e viveu mais 30 anos. Porque ele percebeu que a síndrome do coitadinho nos atinge de tal forma que a gente diz, eu sou mesmo um coitado, e para tudo. Esse talvez seja o maior abismo da nossa existência na Terra. É que os outros nos façam acreditar que nós não podemos. Na Segunda Guerra Mundial, os atores de Hollywood eram convidados a se apresentar aos soldados. E havia um comediante extraordinário chamado Jimmy Durante. Ele era careca, narigudo, orelhudo, horroroso. Mas ninguém contava uma piada como ele. E o exército foi atrás dele. Jimmy, por favor, nós temos 100 mil soldados que vão para a frente de batalha. Muitos não vão voltar. Apresente-se para eles, eles te adoram. E o Jimmy disse, meu amigo, mas eu tenho tantos compromissos. Se eu fosse, eu me apresentaria só por uns 10 minutos. Não tem problema. A gente deixa o helicóptero ligado, você fala 10 minutos e eu te trago de volta. Ele subiu no palco, na frente de 100 mil soldados, e começou a contar as suas histórias. E passaram-se 10, 20, 30, 40, 50 minutos, e ele continuava a falar. O helicóptero já tinha sido desligado há muito tempo. Quando a cortina se fechou, ele foi até o coronel para se despedir. E o coronel disse, Jimmy, eu não entendi nada. Você disse que só tinha 10 minutos e falou 1 hora. Por quê? Como você conseguiu? E Jimmy, com os olhos cheios de lágrima, disse, olhe pela cortina na primeira fila e o senhor vai entender. Na primeira fila havia 2 soldados. Um tinha perdido o braço direito, o outro tinha perdido o braço esquerdo. Sentaram juntos para juntos aplaudir. Nunca permitamos que ninguém, seja quem for, nos diga que nós somos só metade do que nós podemos ser. Esse é o grande abismo atual, quando as pessoas, através das redes sociais, apontam para todo mundo, menos para si mesmas.
E há pessoas que tiram a própria vida impressionadas com essas pessoas que nem devem prestar atenção no que dizem, mas que opinam. Quantos artistas têm entrado em depressão? E a primeira coisa que eles dizem é: eu vou me afastar das redes sociais. Eu peguei um táxi aqui no Rio há dias atrás e a moça falou: a senhora não tem celular? Nunca tive. A senhora não tem nenhuma rede social? Não tenho. Como é que a senhora vive? Muito bem. Porque as pessoas se esqueceram de como é viver sem celular. E como é que a senhora faz quando a senhora está na rua? Eu disse a ela: quando eu estou na rua, não quero que ninguém me encontre. E, para vocês terem uma ideia, a pergunta que mais me fazem é: como você recebe notícia de morte? Eu digo da melhor maneira. Eu pego meu telefone de casa, que as pessoas amigas têm, fico sabendo e fico orando pela pessoa e pensando: a pessoa já morreu, eu posso fazer o quê? Só orar por ela. Mas a vida se tornou de tal maneira cruel que as pessoas andam na rua de celular, as pessoas dirigem com celular e acham que estão vivendo. E quantas tragédias estão acontecendo. Eu já conversei recentemente em Brasília com pais de jovens suicidas que disseram: como é que meu filho estava passando por tudo isso e eu não sabia? E eu pergunto logo: quantas refeições o senhor fazia por dia com seu filho? Nenhuma. Eu chegava e ele estava no quarto fechado e eu imaginava que ele estava bem. Então, meus amigos, nós precisamos fazer uma nova vida para nós, mais atentos, mais tranquilos e, ao mesmo tempo, mais observadores. Eu não vou falar nada porque eu já estou velho. Eu não vou falar nada porque as pessoas vão dizer que eu já passei da minha época. E isso acontece. Eu conheci muita gente, recentemente, que disse: meu pai fica em casa. Eu coloco para ele Netflix, um monte de coisa. E coloco pipoca na mão dele. Eu moro com ele. Ele paga todas as contas da casa. Mas quando ele emite alguma opinião, eu digo logo: seu tempo já passou. Eu falei: seu pai tem problema de Alzheimer? Não, ele é totalmente lúcido. E a geração, essa geração que está com 88, 90 anos, nunca imaginou que ia viver tanto. Então, muitos talvez não tenham se preparado para isso. Mas, a partir da minha geração para baixo, vão se preparar. E, claro, tendo as nossas dificuldades. 2 vezes por semana, meu professor de Pilates vai à minha casa para me exercitar. E, quando eu abro a porta, eu sempre digo: morreu a minha esperança. Quando o telefone toca, eu sempre acho que você vai dizer: hoje eu não posso. Mas ele nunca diz. E eu sempre digo: você sabe, meu amigo, eu te detesto, mas eu preciso de você. Porque se a minha geração não se exercitar, a cadeira de rodas é uma realidade para o futuro. Porque, é claro, os médicos dizem: as pessoas vão viver 100 anos, mais de 100 anos. Mas viver tanto para quê? Se não conseguirmos vencer os abismos que ainda existem no nosso coração. Pensemos sobre isso. Quando o Chico desaparecia, as pessoas iam procurá-lo, ele voltava tranquilo para casa e dizia: eu fui visitar os meus professores de paciência, aqueles que não podiam nada, que estavam absolutamente sozinhos, incapacitados. O Chico ia visitá-los para perceber o quanto todos nós, inclusive ele, éramos felizes. Por isso, quando as pessoas iam para a fila para falar com o Chico, e as pessoas não tinham pudor nenhum, elas contavam horrores da vida delas. O Chico olhava para o lado e Emmanuel dizia: o dia de amanhã vem perto. E vem mesmo, para todos nós. Hoje, lamentos, amanhã, se Deus quiser, trabalho. Trabalho, porque nos perguntarão um dia em algum lugar:
o que nós fizemos e, principalmente, o que nós deixamos no coração dos outros. Hoje, meus amigos, parece uma bobagem, mas esse dia vai chegar para todos nós. Não se esqueçam daquela cachorrinha desencarnada, toda iluminada, que o Chico viu passar na rua. E ele conta que se segurou num poste e disse, meu Deus, eu fiquei louco mesmo. Porque essa cachorra está morta e está iluminando toda a rua. E foi então que Emmanuel disse a ele, não, Chico, você não está louco. Ela morreu há 12 anos e o dono nunca se esqueceu dela. E ele pensou na hora, tomara que alguém um dia se lembre de mim. Olha a modéstia. E de alguma maneira eu sentirei essa luz no coração. Meus amigos, rogando desculpas pelo atraso e sabendo que vocês aproveitaram cada palavra da minha amiga e já tinha gente com certeza rezando que eu não chegasse. Mas superamos o rabecão, a blitz. Quando a blitz chega, você que não é da cidade já imagina, sou eu. Mas eu pensei, eu vou falar o meu mantra, eu sou carioca do Meia. E como dizia Paulo Gustavo, saudoso humorista, que é do Meia, não bobeia. Não bobeia mesmo. Eu estava na porta do hotel. Passou um rapaz. Senhora, R$ 25 por uma garrafinha de suco de uva. Eu falei, meu filho, eu sou carioca do Meia. Eu não sou do hotel, não. Ele, com a maior tranquilidade de carioca, disse, faço por 8. Não se preocupem. Qualquer coisa que aconteça com vocês na rua, já fala logo. Sou carioca do Meia. Eu agradeço demais o carinho, a atenção, a maneira gentil como vocês me receberam. E tenho, desde o dia 8, estou aqui, levado, de alguma maneira, essa esperança que eu também quero ter, de que os dias são difíceis, mas amanhã tudo se resolverá. Somos eternos. As lutas passarão, como as coisas boas também. E há 3 anos atrás, eu tive um problema grave de saúde que me pegou de surpresa, uma bactéria que eu faço questão de dizer o nome, KPC. Você pega no hospital, eu peguei no hospital e fiquei 1 mês internada e paralisada do pescoço para baixo. Então, de repente, você tem só diabetes, de repente, você vai morar com a sua filha e com seu genro por 7 meses. E depois eu pensei, meu Deus, eu não quero mais falar sobre isso. Eu chegava nos lugares, a pessoa dizia assim, fala sobre aquele problema de saúde que você teve. E eu tinha outro tema, mas as pessoas sempre pediam. E, claro, eu não quero mais falar sobre isso. Então, eu e minha filha Mariana, psicóloga clínica, minha única filha, escrevemos um livro, Aquele Tempo Entre Nós. E aqui contamos, de forma bem-humorada, a luta que eu passei e a luta que ela passou para cuidar de mim. Eu tive problemas de memória, eu achei que nunca mais ia fazer palestra. Eu acordava para tomar café e dizia para ela, como é mesmo o nome da minha médica? Aí fica complicado. Eu me lembrei muito de Getúlio Vargas, ao dar o tiro no peito, em 24 de agosto de 54. Ele, de tal maneira, se paralisou psiquicamente, que 14 anos depois de sofrer no mundo espiritual, recolhido a um hospital, Eça de Queiroz, o grande português, era o seu mentor, e ele andava pelas rosas do hospital e dizia, mas de que eu morri? Eu não me lembro de ter ficado doente. O tiro tinha sido tão impactante que ele não se lembrava do próprio suicídio. A nossa cabeça não é mole, não. Até recuperá-la depois de um grande enfrentamento, nós enfrentamos nós mesmos, com dificuldade. E, para encerrar, eu digo a vocês,
o público que existe na Terra é muito caridoso. Eu ia para a varanda da casa da minha filha, de cadeira de roda, para tomar sol. Todos os vizinhos passavam e me cumprimentavam. Quando eu fui para Bengala, ninguém nem olhava para mim. Porque as pessoas devem ter pensado, essa mulher não morreu? Paralisada do pescoço para baixo, a mulher está de bengala, e eu ainda andava pela rua de bengala. Então, meus amigos, a verdade é que fazer o bem é a grande saúde, é aquilo que nos recupera, é aquilo que nos faz voltar a sermos até melhores do que éramos. No dia que eu disse à minha filha, vou voltar a fazer palestra, foi uma loucura. O que ela chorava pedindo para não fazer mais palestra não está no gibi. Mas eu falei, corpo são, tenho que voltar à grande saúde da alma, que é fazer algo da própria vida. Por isso, Casimiro Cunha dizia através de Chico Xavier, caridade, que o teu nome ressoe, pleno de amor profundo. E por tudo que fazes nesse mundo, Deus te guarde e abençoe. Meus amigos, vivamos fazendo o bem, o grande objetivo de nossa alma. Eu tenho certeza que quando nos encontrarmos novamente, tanto eu como vocês, estaremos muito melhores do que estamos hoje. Obrigada, obrigada por tudo. Jesus os guarde. Muito obrigada. Muito obrigada. Neste vídeo, Maíse Braga convida à compreensão dos abismos que o espírito experimenta ao longo de sua jornada evolutiva. Esses abismos são estados de consciência, regiões interiores, onde o ser se confronta com as consequências de suas escolhas, com as emoções negativas que ainda não conseguiu dominar e com as relações que ainda não aprendeu a transformar em amor. A vida física, em sua complexidade, é o campo em que esses abismos se revelam e podem ser transpostos. Na dimensão psicológica, o abismo se manifesta como desarmonia interior. Ele nasce da resistência ao autoconhecimento e da recusa em amar. O egoísmo, o orgulho e a indiferença são as forças que o sustentam. Cada vez que a criatura se afasta do dever moral, que posterga o bem que poderia realizar, cria em si mesma a distância entre o que é e o que deveria ser. É nesse hiato que o espírito sofre pelo desequilíbrio entre sua natureza divina e suas ações imperfeitas. O tempo é o grande instrumento concedido pela lei divina para a superação dessas quedas. Cada hora da existência é crédito sagrado para o reajuste e a construção do bem. O tempo devolve oportunidades, mas também revela responsabilidades. Não seremos chamados apenas a responder pelo mal que não fizemos, mas pelo bem que adiamos. A omissão, sob o ponto de vista espiritual, é uma das formas mais sutis de desvio, porque mascara o egoísmo sob o disfarce da neutralidade. O tempo desperdiçado com desculpas e distrações transforma-se em vazio moral, e o vazio é o prenúncio do abismo. Entre os estados mais paralisantes que alimentam esse vazio está a autopiedade. Quando a alma se identifica com a dor, passa a extrair dela um sentido de importância. É o fenômeno em que o sofrimento se converte em identidade. Mas a dor, na pedagogia divina, é sempre movimento, destina-se a corrigir, não a imobilizar. A autopiedade, ao contrário, cristaliza as energias vitais e interrompe o fluxo natural da evolução. Libertar-se dela requer decisão firme e trabalho interior, porque o sofrimento só adquire valor quando conduz à transformação moral. O amor é a energia que dissolve os abismos. Ele reorganiza o campo psíquico e reintegra o ser à harmonia universal. Ele devolve à alma o sentido de pertencimento e desperta a consciência para a comunhão com a vida. O espírito que ama sai de si, dilata a própria vibração e recupera a ligação com as forças criadoras. O amor verdadeiro não é emoção transitória, mas movimento essencial da alma em direção à plenitude. É por meio dele que o ser reequilibra o que fragmentou em si mesmo. O trabalho no bem é a forma mais elevada de terapia espiritual. Cada ato de serviço desinteressado rompe o magnetismo da inércia e refaz o circuito energético da alma. O bem realizado, ainda que simples, cria no perispírito correntes sutis de harmonia que elevam o padrão vibratório e atraem companhias espirituais afins.
A criatura que persevera no dever e aprende a servir, começa, pouco a pouco, a converter seus abismos internos em degraus de ascensão. Quando a consciência desperta para as consequências de suas criações mentais, compreende que as regiões de sofrimento do plano espiritual são prolongamentos da vida que se viveu na Terra. O espírito desperta no ambiente compatível com a vibração que produziu, e essa vibração é moldada pelo teor de seus pensamentos e sentimentos. O umbral, portanto, é o cenário educativo das próprias criações mentais, onde o espírito revê, à luz da verdade, os efeitos de suas escolhas. Nenhum abismo exterior existe sem que antes tenha sido construído no interior da criatura. Na civilização atual, observa-se uma forma coletiva de abismo, o esvaziamento da vida interior. A sociedade tecnológica e acelerada substituiu o encontro pelo ruído, o diálogo pela pressa e o sentimento pela imagem. O ser sofre não pela falta de recursos, mas pela carência de sentido e propósito. O excesso de estímulos produz dispersão e anestesia moral. É o abismo da distração, em que a mente se ocupa de tudo, menos de si mesma. A reconstrução começa no recolhimento, na redescoberta da presença e no reencontro com a própria alma. A transformação dos abismos é tarefa de todos os tempos, pois o espírito não está destinado ao sofrimento, mas à luz. Cada queda contém a semente da elevação. A consciência, ao reconhecer seus próprios limites, encontra a direção do esforço e o caminho da reparação. Assim, a vida, em todas as suas etapas, é convite permanente à reconstrução. Ao compreender os próprios abismos, o homem descobre que sua sombra é apenas ausência de direção, pois cada gesto de amor revela o caminho, passo a passo. A superação se realiza na continuidade do esforço moral. E quando essa lição se consolida, o abismo se desfaz, não porque desapareceu, mas porque foi preenchido pela luz que o espírito soube acender dentro de si.